Ah, agora entrou. E aí? Cá estou eu. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente, para quem está entrando. Esse é o Gleison. Ele é diretor de teatro e ele vai contar para a gente essa a arte de viver sem dinheiro, né? Porque eu quero saber como que é isso. Tá todo mundo curioso. Também estou. É um É, ô prazer estar Gleison, aqui participando com você. ah, que bom também. É um assunto que eu gosto muito de falar. E eu acho que vai ser legal, assim, muita gente tá, ué, mas tem jeito de viver de teatro sem dinheiro? O senhor deve ter, ele falou que tem. Ah, acho que tem, viu? Tem, Não é o né? melhor dos mundos, mas tem. Ô, Gleice, conta pra gente um pouquinho sobre você, o que que você faz, você é só teatro, você vive só de teatro. Vamos lá. Eu, teatro, acho que eu faço há mais de 25 anos. Que eu me dedico a fazer teatro, mas não faço só teatro. Eu também sou cozinheiro, eu também trabalho com gestão de rede social, eu faço um monte de coisa, entendeu? Já dei aula de informática, vi até hoje especial para mostrar que já me vesti de Papai Noel, entendeu? Aí eu Que coloquei meu chique! casaco aqui de Papai Noel, coloquei uma gravatinha, que tem você que a gente faz de tudo. Mas eu comecei com teatro. Extraoficialmente, eu tinha 12 anos. Eu fui assistir um espetáculo aqui no. Na época era Cine Teatro, hoje em dia é só teatro. Eu fui assistir um espetáculo dos Trapalhões, era uma peça, um filme, né? Era o filme Os Saltimbancos Trapalhões. Eu fui assistir aquilo e eu saí de lá falando assim: eu quero fazer aquilo. E aí Sério? é, eu falei assim: eu quero fazer aquilo, mas eu não sabia direito o que que era aquilo, né? Então eu comecei a estudar, a pesquisar. E eu lembro que eu pegava os meninos aqui da minha rua e falava, nós vamos ensaiar um filme. Eu não sabia direito o que que era. Então eu escrevi uns Uhum. roteiros ali já com 12 anos e a gente ficava meses ensaiando um filme, entendeu? E bolando ideias e tendo outras ideias para um Gente. filme que nunca saiu, né? Que era só coisa de criança, era ensaiando um filme, era uma brincadeira. Ah, mas E aí, assim, aí desde então você já sabia que era aquilo que você queria. eu saí, aí começou a internalizar que era aquilo que eu queria. Eu fui para a biblioteca, fui ler o primeiro livro que eu li ainda ali com 12 anos foi a História Mundial do Teatro, e comecei a ler peças, e aí eu comecei a pesquisar, e aí eu comecei a escrever roteiros, e aí tinha uma escola de teatro aqui em Nova Lima, no Teatro Municipal, e eu peguei, isso eu já estou com 18 anos, já tinha passado um bom tempo. E eles Sim. abriram um teste para formar uma nova companhia. Eu escolhi 10 atores. E aí eu vi aquele negócio falando do teste, e eu peguei e fui fazer aquele teste. É até engraçado essa história do teste, porque falava assim, venha com roupa neutra. Vinha com roupa de cor neutra. E eu não fazia muita ideia de que era que ir com a roupa de cor neutra, né? Aí eu chego Sim. lá, tava todo mundo de preto. E eu era o único todo de branco. Meu Deus. Igual, peguei lá todo de branco, todo mundo todo de preto. Eu falei, tô lascado, é hoje que eu não passo nesse teste. E eu tinha um cabelão comprido na época, né? Aí eu fui com Hum. era uma calça jeans branca, uma camisa de botões assim branca. E a hora que eu entrei na sala assim, que eu vi lá aquela banca de jurados, eu olhei, eu já estava com o texto memorizado. Eu olhei para Sim. eles assim, e falei, agora o que que eu. Eles olharam e começaram a dar aquelas risadinhas, né? Aí eu Uhum. pensei, Deus, o que que eu faço agora? Aí eu sei que eu soltei o cabelo que estava preso, abri a camisa, entrei dentro da sala já soltando o texto. E aí eu passei no teste, entrei para a companhia. E é engraçado, isso ainda tem um desdobramento dessa história, porque eu Hum. passei no teste, entrei para a companhia, só que eram mais de 100 inscritos, e só selecionaram 10, ficaram mais de 90 pessoas ali que ficaram de fora do curso. E aí eu fiquei pensando assim, gente, tá errado isso. Eu vou fazer uma coisa. Eu chamei, comecei a conversar com todo mundo que tinha ficado lá fora, assim, vendo depois esperando resultado. Fui entrando em contato com eles, se foi espalhando assim, ó, eu vou dar aula para vocês. O que eu Ah. aprender lá, eu vou ensinar para vocês. E aí eu passei, fiquei entre os 10 que passaram e os 90 que não passaram viraram meus primeiros alunos. Que legal aí, ó. Você foi inteligente, hein? É,
aprendi uma coisa no grupo, na companhia lá que chama Bolonome. Aí aprendia com eles e ensinava para essa turma. E aí eu comecei a montar meus grupos de teatro a partir dali. Ah, muito interessante. E você ainda tem contato com essa galera? Ah, tem muitos, né? Hoje em dia a maioria já são adultos, velhos, casados, pais de família. Muita gente encontra assim na rua, conversa, alguns ficaram amigos, sabe? Outros eu não vi mais. Hoje em dia vejo alguns assim pelas redes sociais. Infelizmente é a parte que eu falo ruim do artista, que muita gente que começa, que estuda, que busca ser artista, que busca ser ator, atriz, vai deixando isso no meio do caminho, né? Então a maioria foi deixando isso no meio do caminho. E também, né, Ocleis, tem todo um tabu, assim. Eu lembro que eu sempre quis muito fazer teatro e, tipo, na época eu não tinha condição financeira para bancar um curso. E então as pessoas têm esse tabu, assim, eles acham que a arte, não só o teatro, mas quem está envolvido na arte em si tem dinheiro, é gentil, é rico, Ah, sim. né? Tem todo um tabu que envolve isso, tipo, ah, mas você vai fazer isso? Por que que você quer fazer isso? É caro, né? Tipo, É. então tem todo um tabu. Assim, eu acho interessante demais essa proposta que você deu aí de você ensinar o que você estava aprendendo, porque é incrível, né? Tipo assim, não custa. Aquilo ali passou a ser um lema que eu carreguei para minha vida toda artística, sabe? Então, assim, Uhum. todo mundo que já trabalhou comigo pode confirmar isso, que minha vida inteira eu fui assim, ó, você chega perto de mim e fala, Gleison, eu quero fazer teatro. Eu vou dar um jeitinho de você fazer, entendeu? Na minha próxima peça você vai fazer alguma coisa, num curso que eu vier a dar você vai estar enfiado no meio dele. Porque eu vi ali, tava todo mundo lá esperando para aquele teste, eu vi ali aqueles sonhos, aquelas vontades de fazer teatro, todo mundo igual eu ali louco para passar naquele teste. Era no Teatro Municipal aqui da cidade, sabe? Um teatro lindo, grande, imponente, ali na prata. Todo mundo queria fazer parte daquilo. E eu falei, não, por que só esses 10? Por que só a gente? Mas tem que ser para todo mundo, sabe? Na época até eu tive uma briga assim feia com uma das responsáveis pelo grupo, que acabou se tornando uma das minhas melhores amigas no teatro, foi minha grande mestre, minha grande professora, a Simone, que infelizmente veio a falecer. Ela me ensinou toda essa paixão pelo teatro, ela foi me colocando dentro de mim, me ensinando muita coisa, muitas vezes falando, calma, não é assim, vem pra cá, tentando controlar o meu gênio, que é meio forte. Mas a gente ali no início, quando eu comecei a fazer isso, quando eu fiz isso, ela achou ruim, sabe? A gente brigou. Ela falou, não, você não pode fazer isso não, sabe? Teve um teste, eles não passaram, eles não passaram. Ainda mais porque na época eu fui na prefeitura e fui pedir espaço pra gente poder ensaiar lá no teatro, onde eu recebia minha aula, eu queria que eles me fizessem aula lá. Então eu fui atrás do secretário de cultura, ficava lá esperando ele chegar lá na secretaria. Não, eu quero um espaço para ensaiar com os meninos lá no teatro, os que não passaram. A gente ia ensaiar com os camarins ficam debaixo do palco, né? A gente ensaiava nos camarins e eu começava a pedir cada vez mais horários. Na época ela ficou brava, não pode, sabe assim. Só que a gente acabou aquela briga, se transformou na paixão artística que um teve pelo outro a vida toda, sabe? E hoje você ainda atua ou você só faz a direção? Olha, de vez em quando eu ainda atuo. Eu atuei numa peça agora que o meu amigo Leno escreveu, teve um festival de arte aqui na cidade, então ele me convidou para dirigir, atuar, então eu atuei. Nesse festival também atuei ano passado, e de vez em quando eu faço assim, uns vídeos para internet, que aí eu atuo. Mas a minha grande paixão é escrever, dirigir, produzir. Aqui tem uma galera que falou aqui, né? A Michelle falou, teatro é vida, muito irreverente, né, e tal. Realmente, teatro é vida, é uma forma. Eu acho que a arte em si, né, Gleice, é uma forma da gente se expressar, né? Expressar tudo que está interno na gente, assim, através da arte. É verdade, a arte, ela coloca para o mundo os nossos sentimentos, nossas emoções, nossas verdades, nossas iras e Sim. tudo que nos envolve, né? Acho que é o que nos torna mais humanos, assim, sabe? É o que dá uma característica diferente para a humanidade, é poder se expressar e colocar seus sentimentos para o mundo através da arte. E você está com alguma peça, algum espetáculo em cartaz? Olha, em cartaz, não, a gente estreou agora, né? O espetáculo Hoje Não Tem Amanhã, estreamos nesse festival e estamos organizando ele para circular com ele ano que vem.
Ah, Sabe, a sim. gente fez a estreia esse ano, vamos circular com ele ano que vem, porque parte do elenco, igual o Leno, que é o autor, ele tá nos outros projetos que vai estrear agora em novembro e dezembro. E também estamos com umas outras coisas, planejando um outro espetáculo também para o ano que vem. Então, em cartaz agora nada. Só o que a gente tem produzido para a internet mesmo. Ah, sim. E quando você coloca esses espetáculos para circular, você ganha muito dinheiro? Vamos dizer que há 20 anos atrás eu acreditei nessa ideia, sabe? De que ficaria rico fazendo teatro. Não é? A Mas, gente assim, pensa, nossa, vou ficar rico. fala assim, não, ficar, bem que eu vou ser sincero, ficar rico eu nunca acreditei, não, mas acreditei que uma coisa ia levando a outra e que uma hora ia chover notinhas e verdinhas, mas essa é uma ilusão. Infelizmente, você falou uma coisa atrás, eu vou linkar com isso, que quando eu comecei a fazer teatro, e quando eu comecei lá das minhas aulas de teatro, tinha-se um preconceito ainda, era muito forte com essa questão do teatro, sabe? Não se tinha internet, não se tinha celular. Então, para Sim. você fotografar o espetáculo, para você divulgar, era tudo muito manual ainda, sabe? Era panfletinho de papel que funcionava. E não era esse papel bonitinho que tem hoje em dia, não, sabe? Era papel ruinzinho mesmo, quase transparente. Eu não tenho foto dos meus primeiros espetáculos, assim, de quase nada, sabe? Uma aluna minha diz que tem, mas ela nunca entrega essas fotos. Ela só fala Sério? comigo que tem, mas essas fotos nunca chegam na minha mão. Mas assim, quando eu comecei, o teatro tinha esse preconceito muito grande. Como eu falei assim, por isso que muitas vezes muitos alunos passavam por aquilo como uma diversão, como uma coisa momentânea. Muitos permaneceram, muitos alunos, muitos colegas de trabalho permanecem e continuam nessa batalha até hoje. Mas hoje, a internet, né? Ou a internet, a televisão, foi deixando a coisa muito mais popular. Todo mundo vê, hoje em dia, muita gente enxerga o teatro como uma entrada para você ir para a televisão, um caminho para você ir fazer uma série na Netflix, um caminho para você aprender a se desinibir, ficar melhor nos seus vídeos para a internet, sabe? Sim. E muita gente esquece que o teatro é uma arte em si, não um caminho para alguma coisa, sabe? Ela pode te deixar preparado para muita coisa, mas ela é uma arte em si e ela tem uma importância. E o que me faz, nessa questão, esse imbróglio todo, foi para dizer o seguinte: o que me preocupa muito hoje é a ilusão de que se vende, de que teatro dá dinheiro, de que arte é só você começar a fazer que você vai ficar rico, sabe? Aham. Isso me preocupa muito hoje em dia. São muitas escolas, são muitos cursos, são muitos diretores oferecendo propostas milagrosas que vão transformar você num mega artista e que você vai ficar rico através disso, sabe? Sim. Propagandas, sabe assim, faça teatro e vai pra TV, você fez teatro e vai explodir, não sei o quê, vai Aqui, acontecer um milagre ali. é uma propaganda enganosa, né? Porque é muito difícil, é muito raro. Claro que tem as pessoas que dão certo, né? Seja por talento ou oportunidades, que eu sempre falo que tem muita gente que tem muitas oportunidades, né? Sim, É, claro que tem as exceções que faz ali um curso de teatro e consegue uma carreira na TV e se dá bem, fica famoso. Mas isso não é para todo mundo, não é todo mundo que consegue isso, porque infelizmente é um pouco fechado ainda, é igual a área de jornalismo, é uma área fechada. Então, assim, não é fácil de você emergir no mercado, né, na área, assim, e ficar famoso, tipo. foi o. Pode terminar. Não, já concluí. Eu falo que é isso mesmo, que é tipo, é uma ilusão quando você vende para uma pessoa, ah, se você fizer teatro aqui, você vai ficar famoso, você vai para TV, porque não é, porque tem todo o processo, tem todo né, um tabu assim que envolve, não é fácil, não é todo mundo que consegue. Então. É por isso que eu gostei muito quando você, da nossa conversa lá, você escolheu esse título, porque esse título chama as pessoas para a realidade, sabe? Esse título traz as pessoas para a grande realidade do teatro e da arte no geral, é que não é esse mundo de ilusão que você enxerga aqui no celular, que você enxerga na TV, não é essa ilusão que as pessoas estão pintando, não, sabe? Sim, Eu acho que os cursos de teatro deviam ter como matéria obrigatória economia, finanças e principalmente realidade. Meu filho, você saiu daqui, talvez você nunca faça teatro. sim, Talvez uma companhia nunca vai te absorver, porque aquilo que você falou, o mercado é estritamente fechado. sim. O que me levou a produzir, a dirigir, foi porque eu não encontrava portas abertas no que já existia.
para atuar. Eu comecei a dirigir muito rápido, assim, eu já atuei em uma peça e já fui dirigir outras e fui produzir outros trabalhos. Porque o mercado não se abre, não existe isso, sabe? Não existe essa abertura tão fácil. Essa coisa bonitinha que as escolas vendem hoje em dia, sabe? De que você fez aquele curso, aquele workshop maravilhoso e que aquilo vai te deixar um mega ator. Outro dia eu vi um absurdo de um workshop para você passar em todos os testes. Aí eu me perguntei, se a pessoa que estava dando esse workshop sabe essa mágica, ela já estaria lá em Hollywood, não aqui ensinando isso, sabe? É umas loucuras que têm surgido assim no mundo da arte para convencer as pessoas, e as pessoas estão assim descobrindo isso, nossa, que legal, eu quero fazer parte daquilo, mas a realidade é outra, sabe? Não existe essa fórmula mágica. Sim, é. Não, e também não só nessa questão, né, assim, porque vende essa ideia e hoje em dia, infelizmente com a internet, né, já tem essa coisa assim, tipo, a pessoa é famosa no Instagram, então já, né, então todo mundo já quer muito seguir esse rumo, e aí eles ainda vendem uma mentira, né, tipo, faz o Sim, curso que você vai ficar famoso, faz o curso que você vai para a Globo, faz um curso que você vai para a TV, que você vai para Netflix. e a verdade não é essa, entendeu? Aí você acaba vendo a frustração de muita gente, muito artista frustrado com tudo isso, porque vai para uma escola, recentemente eu conversei com um ator que saiu de uma cidade do interior, veio para Belo Horizonte, ficou aqui 2 anos fazendo um curso, e ele estava fazendo um curso, ele me mandava perguntas, que eu tô assim, mas que porcaria de curso é essa que esse menino tá fazendo? Porque que tudo isso que ele tá me perguntando aqui, já era para ele estar sabendo desde o iniciozinho ali, sabe, do começo. E aí começavam a vir perguntas sobre aonde trabalhar, o que fazer, como que eu vou atuar, onde que eu vou atuar, o que eu faço para ir para a Globo. Eu tô assim, calma, entendeu? Que curso é esse que você está fazendo? Onde que esse curso está te levando, sabe? Sim. Você está estudando teatro para quê? Entendeu? Por quê? Você quer só ser famoso ou você quer ser artista? Aí eu fico olhando assim, pega a sua cidade, começa a produzir lá, monta o seu grupo, olha atores que formaram com você nesse curso e convida eles para constituir um grupo, e aí vocês vão descobrir as coisas, vão aprender. Aí você, mas quando que eu começo a ganhar dinheiro? Quando que eu fico, teatro, sabe assim, qual peça sua que deu dinheiro? Quanto que deu? Aquela coisa toda, aquele monte de perguntas, que eu tô assim, esse curso não preparou esse menino para a realidade. Chegou lá, deixou ele dentro do mundo de fantasia e agora vai, azar o seu. Ou então começa a vender outros cursos, não é? Ah, agora você fez esse curso, agora você vai fazer o curso disso, agora você vai fazer o curso daquilo outro. E vai prendendo eles dentro de uma ilusão. Ó, o André Moreno falou aí, ó, talentoso artista. Estamos acompanhando a live diretamente do Vale de Jequitinhonha. Eu trabalhei muito com o André. É Estudou mesmo? na PUC, acho que é da sua época. É? Não, foi antes de você, né? Você estudou com a Tainara, não foi? Ele foi antes. A Tainara? É, Tainara Duque. Eu acho que eu conheci você através dela. Eu vi você a primeira vez, foi com a Tainara Duque. Viu? Minha memória é boa, tá? A sua já vi que tá falhando aí. É a idade, né, pesando. É. Aqui provavelmente. Eu fui ver uma peça suas Foi. e é a Tainara que me convidou. Não foi pra a Thaís, assistir. não. A Thaís Não, Barreto. com a Thaís também, fui ver com a Thaís também, viu? Foi com a Thaís. E a Tainara que eu vou ver depois ou antes. Ah, sei lá. É o que me confundi agora. Mas com a Thaís também eu fui assistir uma peça sua. Foi. E trabalhou Foi, muito né? comigo também. Ô, gente, se vocês tiverem algumas perguntas, tá? Ó, o Isley Peixoto mandou um tanto de cifrão. Um tanto de cifrão. Minha O que mãe, você minha quer dizer? mãe. Que você ganha muito ou que você gasta muito? Acho que é mais que eu gasto muito. Que eu gasto tudo. É aquilo que você Gasta tudo, perguntou. né? Eu tive duas peças. Duas Ó peças a na minha pergunta aí vida. pro seu. Ó. Gleison, Tebete, te amo. Você vai ensinar Pedrinho sobre teatro. É meu, tudo parente, é meu cunhado. Ah, é? Tá elogiando, é parente. Se estiver falando mal, aí é gente do mundo. Ah, não pode não, gente. Não pode falar mal. Pedrinho é o quê? Seu sobrinho? Meu sobrinho. Fico tentando gente. fazer ele fazer teatro. Fica aqui. Tem um quartinho que eu guardo os figurinos, onde que eu tô aqui agora. Eu trago ele pra cá, fico maquiando ele, gravando vídeo. Sério? Tentando desencaminhar o menino. E ele gosta?
Ah, ele faz a farra. Mas quer ser jogador de futebol, tá certo. É mesmo? É, deixa ele jogar futebol, virar o Neymar da vida e patrocinar o time. E aqui, você que escreve as peças que você dirige? 99% das peças que eu dirigi foi eu que escrevi. Eu tive duas que não foram escritas por mim, que foi o Sete Gatinhos. Eu fiz uma direção do Sete Gatinhos em 2015. E teve essa agora do Leno, que também é que não foi minha. Mas 99% dos textos que eu dirijo, eu mesmo escrevi. Para evitar de pagar direitos autorais, aquela burocracia toda. É questão de fazer teatro sem dinheiro. Ó. Dica número 4 para fazer teatro sem dinheiro. Escreva seu próprio texto. Tá? Melhor, né? Pra você não ter que pagar direitos autorais para ninguém, para não aparecer um amigo depois falando assim, ah, aquele texto era meu, eu te emprestei, mas agora eu quero porcentagem. Escreva seu próprio texto. Mas em 2015 eu dirigi o Sete Gatinhos, do Nelson Rodrigues, para uma paixão antiga, eu sou apaixonado pela obra dele. Pretendo dirigir outros espetáculos dele, mas foi lindo, foi um processo de 1 ano, sabe? A gente ficou 8 meses só de ensaio. Foi um grupo de estudos, sabe? Foi uma coisa muito linda, muito marcante na minha carreira. Foi ter dirigido Sete Gatinhos. E a informação, foi um espetáculo quase sem dinheiro. Ué, mas tipo, como que você consegue montar? Porque, tipo assim, para montar um espetáculo, querendo ou não, gasta uma grana, né? Porque tem o figurino, tem a questão do figurino. Eu não sei como funciona, se você tem que pagar o espaço que você vai se apresentar, eu não sei. Como que funciona, por falar nisso? Vou dar uma dica. Primeiro vou dar uma dica para vocês que estão nos assistindo de como montar um espetáculo sem dinheiro, tá? Primeira coisa, ó, o texto tem que ser seu. Você tem que estar produzindo. Você tem que estar dirigindo. E os atores, você tem que ter a cara de pau de mandar uma mensagem, de conversar com eles, explicar a proposta tem que ser boa. Pra eles embarcarem. Você chega, explica a proposta, fala do espetáculo, de tudo que você quer fazer, deixa todo mundo animado e no final você usa o truque-chave que é um trabalho coletivo. Entendeu? Ninguém ganha se ninguém ganhar. Agora, se surgir alguma coisa, todo mundo ganha. Ó, trabalho coletivo. Todo mundo tem suas responsabilidades, seus deveres. Sim. A ideia é essa. Aí você já tem ali o elenco que você não vai pagar. Aí você, pior ainda, eu moro em Nova Lima. E a maioria dos artistas com quem eu trabalhei, eles eram de Belo Horizonte. E né? de Neves. Então, de Neves, Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Mariana. Teve gente que vinha ensaiar de Mariana, Ouro Preto, Sabará. Entendeu? Nossa. E assim, eu conversava com essas pessoas, explicava a proposta e fazia os convites, e elas topavam e vinham, sabe, assim, fazer parte daquele espetáculo. E algumas vezes eram espetáculos assim com 30, 40 pessoas no elenco. Eu fiz alguns espetáculos em homenagem às mães que tinham 20, 25 pessoas no elenco, sabe? E todo mundo vinha de fora. Reunia aquele monte de ator. Por quê? Todo mundo quer fazer. E o povo está nas escolas e está saindo das escolas e não tem essa oportunidade de ter um primeiro espetáculo, de entrar num grupo, de fazer parte daquela construção, entendeu? Então, e eu estava disposto, eu tinha aquela energia, gente, vamos fazer, nós vamos fazer. Então você já tinha ali o elenco e você já avisava, não tenho dinheiro para pagar o seu transporte. A alimentação a gente vai tentar pedir aqui num lugar, num restaurante aqui, numa lanchonete ali. A gente ia lá, pedia, fazia, nós vamos fazer um espetáculo em homenagem às mães. Você pode dar umas marmitex, você pode mandar um lanchinho. Ou então a gente mesmo levava um creme crack da vida, sabe? A gente trabalhava e comprava alguma coisa. Aí a gente tinha o seu elenco gratuito, o lanche a gente pedia aqui e ali, ou então levava de casa mesmo, contava com o apoio de um amigo aqui, outro amigo ali. Tínhamos o lanche, o ator pagava o seu transporte. Aí você fala assim, figurino, cenário. Infelizmente, 95% das vezes, o cenário era a famosa cadeira. Porque nada salva mais um grupo de teatro sem dinheiro do que uma cadeira. Uma cadeira? Cadeira. Você usava cadeira, pra mim já foi tudo. Entendeu? Cadeira. Você vê umas referências assim, igual Dogville, que eles desenham um cenário no chão. Você fala, vamos desenhar um cenário no chão. Você fala assim, vamos trabalhar com luz, vamos trabalhar com a cadeira. A cadeira vai ser o carro, a cadeira vai ser o sofá, a cadeira vai ser esse grande personagem místico que se transforma em tudo. Então a cadeira é tudo. O teatro sem dinheiro precisa ter cadeira.
Se você não tem uma para levar para o teatro e o transporte está caro, você pega emprestado uma cadeira do teatro. Entendeu? Sim. Você usa emprestado uma cadeira do teatro ali e ali você convida as pessoas a entrar na imaginação. Figurino é o famoso junta-junta. Entendeu? Você pergunta ao ator se ele tem uma camisa mais ou menos assim, uma calça mais ou menos daquele jeito. Você vai num brechó e chora lá umas pitangas. Você pega emprestado numa loja que aluguel de roupas, você vai avisando seus amigos que você está fazendo teatro e precisa de roupas, começa a doar um monte de roupa velha para você, acha que você tem depósito de lixo, porque começa a encher sua casa de coisa. E aí você vai reunindo, você vai tendo seu acervo de figurinos, seu acervo de objetos cênicos, as coisas vão surgindo e aí você tem. Aí você fala assim, o teatro. A maioria dos teatros, você paga um aluguel, um valor fixo de aluguel, e costuma pagar também uma porcentagem de bilheteria, aí a negociação depende de teatro com teatro. Na minha cidade tem um teatro. Então tudo meu sempre estreou aqui no teatro. Até a nossa gestão passada, eu sempre tive essa abertura muito fácil de conseguir o teatro. Deixando um adendo de política aqui, na atual gestão, nem pedindo pelo amor de Deus. Entendeu? Então não tem, assim, estreiei esse do festival porque era um edital e era o festival. Agora, fora ele, até agora, nem pelo amor de Deus. Não, deixa aqui também um adendo, que não é culpa da diretora do teatro, quem eu gosto muito, uma pessoa que sempre me ajudou demais, que sempre abriu as portas, a culpa não é dela. Encerrando a parte de política, você consegue aí o teatro da sua cidade emprestado, ou você consegue uma sede, ou você consegue um galpão de igreja, ou você consegue um espaço assim, das associações de bairro, ou você vai fazer teatro de rua. Com essas coisas você consegue um espaço gratuito. Entendeu? Ô, Lúcio, você falou que tá amando a entrevista. O que você tá gostando mais da entrevista aí? Conta pra gente. Gente, aperta o coraçãozinho pra gente ver o coraçãozinho subindo aí também. Ô, Gleison, como que é o teatro de rua? Eu nunca fiz. Teatro de rua é uma maravilha. Assim, é um teste de resistência, um teste psicológico para o ator. É um espetáculo que o ator tem que ter domínio de tudo, do que ele está fazendo, do que ele não está fazendo, porque a rua pertence ao povo, né? Quando você está dentro do teatro, dentro do espaço físico do teatro, a plateia se inibe e você tem o domínio daquilo. Na rua, não, você invadiu o espaço dele. A rua pertence a ele. Então, na rua, as pessoas interferem, as pessoas querem opinar, querem participar, querem falar mais alto que você. Tem o bêbado, tem o carro, tem a chuva. Então, a rua é um delicioso, assim, oportunidade de crescimento para o artista ele explorar a sua voz, tem que alcançar lá mais longe ainda. Ele não tem uma caixa acústica num espaço fechado, sabe? Então ele tem que projetar, e tem que ter coisas que chamem a atenção o tempo todo. Teatro de rua precisa de cor, de brilho, de barulho, sabe? De um bom texto. E um bom texto, na verdade, em todos os espaços, o que contribui muito para você ter um bom teatro sem dinheiro é você ter um texto que faça a pessoa viajar naquele espaço mesmo, sem os cenários, sem os figurinos perfeitos, sem a grande maquiagem. E na rua você precisa de tudo isso. Acrescentar brilho, cor, energia, força. E o ator tem que se entregar e estar pronto para tudo. Saber improvisar ali quando um bêbado chega no meio da cena e quer participar, quer interferir. Tem histórias... Pode falar. Você já viu aqueles jogos de improviso? Sim. É tipo isso, né? É tipo isso. Chegou alguém, você já tem que improvisar ali. Tem uma história de uma paixão de Cristo que um grupo estava fazendo na rua e um bêbado pulou no meio para defender Jesus, entendeu? Vocês não vão bater nele, não! E pulou no meio, tirando o chicote da mão, sabe? Meu Deus! Aqui em Nova Lima já aconteceu uma vez de uma mulher, uma bêbada, assim, desses moradores de rua, entrar no meio e começar a dançar no meio da cena, sabe? Querer falar também. E aí você tem que pegar e entrar naquela onda. Passou um carro, o ator tem que esperar e depois repetir o texto. Essas motos barulhentas passam, você tem que esperar e repetir o texto. Esse é o jogo de cintura que a rua exige de você. E aqui, eu estava vendo assim que tem uma diferença, né, entre peça de teatro e espetáculo. Depende, assim. É que, na verdade, é mais uma diferença no como as pessoas dão as nomenclaturas para as coisas, entendeu? Eu li que, tipo assim, que o espetáculo ele visa muito a questão dos figurinos, da estética. Ah, sim, não. Quando e você fala... a peça de teatro já é mais no texto, né?
o espetáculo, quando você fala assim, eu vou assistir um espetáculo, a palavra já traz essa grandiosidade, entendeu? De que eu vou assistir um espetáculo musical, vou assistir um espetáculo, uma grande obra teatral, você já espera ali, a palavra já te traz tudo isso. Você tem um grande cenário, um grande figurino, uma iluminação perfeita, um elenco todo afinado. E quando você usa ali, falar vou assistir uma peça de teatro, muitas vezes você já baixa um pouco a expectativa, entendeu? Mais ou menos isso. Mas para mim não tem essa é mais uma diferença que as pessoas gostam de dar, entendeu? De definir nome para as coisas. A mim, eu uso espetáculo de teatro mesmo com o grande protagonista sendo uma cadeira. Mas também contendo um grande suporte. E de onde que vem a sua inspiração para escrever os textos? Eu não sei te dizer assim, acho que das pessoas. Eu sou muito observador. Eu sou muito observador. Eu estou sempre observando, escutando, analisando as pessoas que eu vejo na rua, histórias que eu escuto, sabe? Ou então, às vezes, vem assim uma ideia, do nada vem um insight, assim, opa, acho que isso... Eu começo a desenvolver aquilo num pequeno texto ali, aí vai surgindo e vai se transformando, e eu vou agregando personagens baseados em pessoas que eu vejo. Vou me inspirando em grandes obras, sabe? Adoro dar nome para meus personagens, de personagens de grandes clássicos do teatro. Eu gosto muito de fazer isso. Pegar um personagem e dar para ele. Adoro pegar um personagem e chamar ele de Godot, de chamar de Julieta, sabe? De pegar, assim, nome de autores, sabe? Fernando Pessoa, Abraão Fernando. Eu gosto muito de trazer esses nomes, assim, de bebendo de fontes mesmo, sabe? De tudo que eu assisto, tudo que eu observo, tudo que eu vejo, eu vou usando ali como ferramenta para poder ir agregando no texto ali. Ah, legal. Eu vi que você também faz lives, né, no seu Instagram. Ah, sim, eu gosto e tenho feito assim, desde quando começou a pandemia, eu comecei a gostar mais de fazer coisas para as redes, que a pandemia foi... Se podemos dizer que a pandemia teve alguma coisa interessante, foi que ela trouxe... Nossa, eu vou me matar. Não tem nada de interessante a pandemia, não, gente. Mas ela trouxe essa coisa da gente começar a perceber e ir tomando posse da internet, das redes, entendeu? Porque antes da pandemia, as redes, a gente via muita live, era só de grandes artistas, era uma coisa mais restrita, só os grandes nomes faziam lives. Só que aí a pandemia, todo mundo começou a tomar um pouco de posse disso. Não, eu tô aqui preso dentro de casa, eu posso também ir me expressar na internet. Então, assim começou a pandemia, eu reuni um grupo de artistas que sempre trabalham comigo e falei, vamos fazer umas lives de teatro? Então a gente começou ali fazendo umas lives, batendo papo sobre teatro, lendo texto, fazendo cena. A gente fez um festival de teatro online. A gente fez um festival de teatro online em homenagem a um artista aqui da cidade, o Paulo Lisboa. Então cada artista da sua própria casa apresentou uma cena, tudo ao vivo ali. Adoro entrar e fazendo uma cena. A gente fez uma websérie com 2 temporadas, todas, uma série tá no YouTube lá, a gente publicou aqui no Instagram também. E aí eu comecei a fazer lives de entrevistas. Eu gosto dessa coisa de conversar com as pessoas, sabe? Eu prometo que nas minhas lives como convidado eu falo bem menos, tá, gente? Aqui eu tô falando até demais. Tem que me controlar aí, né? Senão eu falo muito. Mas eu comecei a fazer essas lives de entrevista. E aí comecei a gostar, aí dei uma parada, né? Todo mundo fica saturado desse negócio de live, chegou uma hora, eu dei uma parada e recomecei agora, uns meses atrás, uma série de lives em que eu converso com artistas e esses artistas têm a oportunidade ali de contarem um pouco da sua história. Na verdade, eu tenho a oportunidade de ouvir um pouco dessas histórias desses artistas. Temos conversado assim com grandes artistas do cenário mineiro. Foi o... Nossa, eu vou esquecer nomes agora. Eu vou citar o seu professor lá da PUC, qual é o nome dele? Luiz Arthur, o Wesley Marchiori, Roberto Freitas, a Mariana Maier. A Cíntia Paulino a gente teve que adiar. Teve um imprevisto aqui no dia, a gente teve que adiar o da Cíntia Paulino. Tem 2 que vão acontecer agora em dezembro, que eu não posso contar ainda, que são surpresa, mas são 2 convidados que eu estou muito feliz de poder conversar com eles. Vai ser em dezembro, então eu vou divulgar ali no início de dezembro. Essa série ainda não terminou, vai ter esses 2 convidados ainda. Ainda tem que remarcar com a Cíntia também. Ah, sim. Aí, então, você sempre escolhe um tema para seguir
esse tema assim da sua live, por exemplo, era É, do teatro do início ao auge, né? isso é. Essa série chama Teatro do Início ao Auge, em que a gente falou um pouco dessa carreira desse artista, de quando ele começou até os dias de hoje, ele contando ali tudo que ele viveu com o teatro, pincelando a história dele. Ah, Ah, legal. e já fiz outra, eu fiz live de culinária, que eu também cozinho, né? Uma das minhas profissões. Já fiz live de culinária. Você acha que é no meu Instagram e acha também no nosso YouTube. Gravo muito vídeo Mas lendo você poemas, cozinhando, recitando textos, eu ensinando? cozinhando, ensinando a cozinhar. Tem umas Meu lives aí eu Deus! ensinando a cozinhar, sério. Você acha que tem uma só que eu fiz meio bem humorada, as outras são sérias. Mas todas eu cozinho ali, entendeu? E Você aqui acha você algumas cozinha o aqui. quê? É comida normal? As lives que eu fiz foi coisas simples e muito de reaproveitamento, sabe? A pessoa Ah, que pegar um legal. alimento, a pessoa pegar um alimento. Tem uma live que eu fiz sobre banana. A pessoa pega banana e faz tudo, um monte de coisa. Fizemos pudim, fizemos casca de banana Tomando. frita, fizemos um monte de coisa, sabe? Então Uhum. tem umas coisas interessantes. Eu fiz uma de pão, fiz uma de, são várias. Você acha aqui no Instagram, acha no YouTube Instagram. também. Eu vou até dar uma Sim. repostada nelas um dia desses aí. É, É bom ué, já faz relembrar. uma chamadinha lá no Stories, É, sabe, é né? bom relembrar essas coisas. Ô Gleison, na questão do teatro, assim, você tem apoio de amigos, família, eles te incentivam? Ah, sim, uma coisa que hoje eu posso falar que é impossível fazer teatro sem dinheiro se você não tiver apoio da família, apoio dos amigos, entendeu? Porque eles é que vão te salvar nas vacas magras, quando às vezes você abre mão de um emprego para poder se dedicar ali só ao teatro. Às vezes você precisa de ter esse suporte, sabe? Assim, eu agradeço. Se não fosse esse suporte da minha família, se não fosse eu ter onde morar, eu ter quem me dê esse apoio, quem às vezes coloca ali a comida na mesa, eu nunca teria ficado períodos em que realmente eu fiz teatro, produzi muito teatro sem um centavo, sabe? Assim, às vezes de ter que ir para um ensaio em Belo Horizonte, contando com um amigo que emprestou um dinheiro para passagem, entendeu? Ou então ter Nossa, cara de pau de eu sentar no ônibus e falar, não tenho dinheiro para passagem, não. Alguém que pode me ajudar? Eu sou artista, faço teatro, tô aqui. Ou então um amigo que vem, que tem carro e vem te buscar e te leva para um ensaio. sim. Passei por muitos, assim, a fase mais aí da juventude, que está ali mais jovem, você vai encarando todas as paradas para fazer o teatro sem dinheiro, entendeu? Você coloca todo o dinheiro que você tem e fica falido. Você aposta num projeto e aquele projeto não dá certo, você fica quebrado. Você sai devendo dinheiro para todos os seus amigos, parentes e cunhados e todo mundo, Uhum. entendeu? Mas você vai envelhecer, começa a filtrar. Hoje em dia eu não faço mais tanto teatro como eu fazia há 5, 10 anos atrás, entendeu? Hoje em dia eu já consigo filtrar mais e ver, ó, não vale a pena eu ter 10 projetos ao mesmo tempo e estar ferrado com tudo isso, entendeu? Sim. Prefiro pegar um, levar até o final, ver até onde que vai, pegar outro, sem acumular coisa. Eu não. Antigamente, ó, quando chega a certa idade, já fala até antigamente. Antigamente, eu saía produzindo 5, 6 peças, sabe assim? Cheguei a fazer 10 peças em um ano, entendeu? Tava ali Nossa, ensaiando, cheguei a estar ensaiando 4 peças no mesmo período ali, ensaiando 4, 5 espetáculos. E aí aconteceu um pouco daquilo que você falou. Muita gente em Belo Horizonte achava que eu era morava com um condomínio de de luxo. Nova Lima, de luxo. O que era impossível estar fazendo tanto teatro em Belo Horizonte e sem ter dinheiro. Ninguém acreditava nisso, que às vezes eu colocava um mês de peça em cartaz lá no teatro da maçonaria, por exemplo, e todo mundo achando que a gente estava nadando no dinheiro. Que como você coloca 5 peças, 6 peças em cartaz? Igual fui fazer a minha temporada quando se inaugurou lá o Teatro Estação. Coloquei um monte de peça lá. Saí ferradinho naquela época, porque lá já estava começando, não dava público, eu coloquei um monte de peça em cartaz, era um monte de artista, de figurino, de divulgação. Minha filha saiu assim, devendo. Mas o povo achava não, achava que eu tava nadando, porque se pra ele vir aqui em Belo Horizonte 5 vezes por semana ensaiar, esse cara só pode estar nadando no dinheiro. Mas mal sabia que se não fosse pessoas, por exemplo, como a Thaís, que me dava um suporte muito grande, e outros amigos, e a família também, nada daquilo teria acontecido. Então, assim, sem Sim. esse suporte, você não vive o teatro nem sem dinheiro, entendeu? Você precisa ter amigos que acreditem em você, a família que te apoie,
Não que seja uma maravilha, porque houve períodos em que a família fica de saco cheio, tipo, puxa a orelha, te xinga, fala, pelo amor de Deus, para com isso. Né? Hoje eu reconheço que tem toda uma preocupação deles em torno de que vai ser da sua vida. Mas na época você fica revoltado, você acha que é o fim do mundo, sabe? Que nada vai dar certo. E você aqui, no período da pandemia, você acha que... Porque, tipo assim, na pandemia a gente ficou em isolamento total, né? Então, assim, tudo estava parado no quesito arte, né? Assim, tanto que você começou as lives no período da pandemia. E como que está sendo, assim, essa volta desse período pós-pandemia? Você acha que está tendo uma abertura maior para a arte? Ah, não. Sabe aquele novo mundo que todo mundo falava depois da pandemia? Tô na fila esperando ele ainda. Esse novo mundo não surgiu. O povo continua não indo no teatro da mesma forma. Vai-se muito pouco, consome-se muito pouco de teatro, por exemplo, sabe? As É pessoas continuam se. mesmo? Consome-se muito pouco. Você não. Assim, é uma coisa meio que não é. A pandemia simplesmente jogou na cara uma coisa que já existia, sabe? Não é, a pandemia deu esvaziada geral, mas os teatros já estavam esvaziados. São poucos grupos que podem bater no peito e falar, eu loto um teatro todo final de semana. São poucos os artistas que podem falar assim, eu loto um teatro em todo final de semana. E nem isso acontece. Eu já vi grandes grupos em Belo Horizonte, de que eu já cheguei a dividir um teatro com um grande grupo de Belo Horizonte, com um grande espetáculo famoso, e no dia eu tive 3 pessoas, eles tiveram 4 Nossa! para assistir, entendeu? Então, assim, quem ia no teatro continua indo agora nessa volta. Quem não ia, continua sem ir. Quem não ia, falava assim, nossa, Gleice, eu quando voltar, a primeira coisa que eu vou fazer é ver uma peça sua. Minha peça estreou, esse cara não foi. Mas a culpa, sabe assim, a comodidade está muito grande, né? Você tem os streams, tem streaming até de teatro hoje em dia. Então você tem tudo ali dentro da sua casa, no celular. Aí então, ameaçou chover, você já fala, não vou. É, Para fazer a pessoa ir, aí volta aquilo que você falou, para fazer a pessoa sair de casa, não pode ser só uma peça de teatro. Tem que ser um espetáculo. Mesmo que o cenário seja uma cadeira, tem que ser um espetáculo para motivar a pessoa a sair. Tem que rolar o boca a boca, tem que rolar os amigos divulgando, tem que começar a rolar essa corrente. Quando esse novo mundo que a gente falou que ia ter depois da pandemia surgir, aí talvez os teatros lotem, fique uma maravilha. Mas por enquanto é tudo normal, como sempre foi. Quem ia no teatro continua indo, quem não ia continua sem ir. Entendeu? Os espetáculos que tinham público continuam tendo, os que não tinham continuam sem ter. Não teve essa é, mudança, essa coisa assim, não. nada de extraordinário, né? Nada de estar. Os teatros não estão lotados, que as pessoas estão desesperadas para sair, não. Alguns botecos estão lotados, os teatros ainda não. Aqui, fazer uma peça num boteco. Ah, não é? Os stand-ups vieram muito com essa abertura, né? De ir Pois para é. qualquer espaço, de ir para tudo. Eu tô com a ideia, então estão organizando aí um espetáculo para o ano que vem, que é exatamente para isso, para ir para todos os espaços alternativos. A gente quer que todos os espaços, é bar, é restaurante, é hotel, é clube, é zona, é o que for, que todo mundo permita que esse estilo, nós estamos montando um espetáculo, não é um stand-up, é uma peça, é um espetáculo, mas para circular em todos esses ambientes, entendeu? Sério? É, E aí estamos você construindo isso aí escreve, pro ano que vem. e Sim, você que escreveu. eu escrevi, tô dirigindo, vou atuar. Eu quero. Esse último espetáculo que eu fiz me deu um gostinho de novo, assim, de atuar, sabe? Assim, eu gostei, o público gostou do que eu fiz, aquilo mexeu comigo, me deu essa vontade de novo de E aí atuar vai ser mais. sobre o quê? Comédia, drama? É comédia. É Comédia? comédia, é comédia. Eu falo que assim, não tem o multiverso da Marvel, o multiverso da DC. Então, nós vamos Uhum. mostrar o multiverso dos artistas, sabe? Assim, as múltiplas personalidades e múltiplas vivências de um personagem. Que Esse legal. personagem vivendo o seu próprio multiverso, sabe? As múltiplas Uhum. pessoas que ele pode ser. Ah, Mas legal. comédia, tá? Parece complexo, mas é comédia, gente, pra ficar tranquilo. Só É pra parece, rir. né, Gleice? Só parece. Então tá, Então, então vamos lá, só as dicas para viver de teatro sem dinheiro. É, ó, ter ah, amigo, ter amigos, família, família. artistas que acreditem no seu projeto, ter um bom projeto,
ter um bom projeto, escrever, produzir, dirigir, aprender a operar luz, aprender a operar som, aprender a limpar palco, né, sair correndo quando acabar a peça, deixar só o seu diretor e sua equipe arrumando a não. Você não é Antônio Fagundes, mesmo ele teve trabalho braçal, então, meu filho, vai limpar palco, vai aprender a olhar a luz, vai respeitar o bilheteiro, o porteiro, a menina da limpeza, entendeu? Quando você cria essa rede, aí hoje tem suporte para fazer uma grande peça. Sabe, por essa rede de amizade, muitas vezes, eu já tive porteiro de teatro que falou assim, não, você pode ficar aqui mais um pouco, pode vir fazer esse ensaio, pode fazer isso. Você tem que ter amizade e aprender. O pessoal sai dessas escolas de teatro e não sabe o nome de um refletor, não sabe o nome de um rudimento do teatro, de um tecido, não sabe o nome dos equipamentos que estão ali no palco. Se precisa dele operar uma luz, o cara não sabe nem o que é. Se precisa de fazer um mapa, desenhar uma luz, não. Eu fui aprendendo isso na marra, porque eu precisava e eu fui buscando aprender. E se não fosse essa minha vontade de buscar e de aprender, eu não teria feito nenhuma peça sem dinheiro, entendeu? Porque você tem que fazer tudo, você tem que ser o cara da luz. Tem que contar também, fazer amizade, contar com profissionais que queiram te ensinar. Aqui no Valinho, por exemplo, a gente tem o Angemiro, que é o técnico aqui do teatro. Ele é uma pessoa super disposta e que sempre ajudou e colaborou muito e aprendi muita coisa com ele. Você tem que estar disposto a ouvir, a escutar, a aprender e valorizar cada ser humanozinho dessa cadeia que é o teatro. Porque o teatro não se faz sozinho de jeito nenhum, nem monólogo, nem nada. É impossível. Então você tem que aprender, né? Agregando todo mundo. Assim você vai conseguindo fazer teatro sem dinheiro. Isso é louco, né? Se você for um pouquinho maluco, a coisa funciona. Sua peça vai sair. Senão não sai, não. Né? Isso não é um problema, né? Não, tem que ter louco. Se não for louco, acho que o principal dica para fazer teatro sem dinheiro é ser louco. Como que é? De quem que é aquela frase? É de loucos e santos, todo mundo tem um pouco? Não vou lembrar o autor agora não, mas essa é a verdade, essa frase. Porque sempre tem, né? Tipo... Ô, Gleice, mas eu gostei muito, amei as dicas. Eu tento, tipo assim, igual eu tento escrever meus próprios textos, né? Quando eu vou postar, teve um dia que eu até fiz uma do Caio Fernando, que eu gosto muito dele, né? Assim, dos textos deles. Mas eu prefiro eu mesmo escrever meus textos. Eu gosto de escrever, mas meus textos é bem dramático. Também adoro um drama. Minhas melhores peças foram dramas. Aqui, eu sou canceriana, deve ser o problema do signo, né? Eu sou aquariano e sou dramático também. Sério? Acho que é de ser é o artista, que ele adora um drama. Não existe artista que não seja dramático. Até os humoristas têm um lado dramático. Acho que todo mundo, até que, principalmente os humoristas, tem um lado dramático, né? É inevitável. Exatamente. Então, assim, drama faz parte. Que eu acho que tem uma pergunta ali, ó. O monopólio em agendar peças entre artes municipais atrapalha demais o artista. Como vocês veem essa prática? Como você disse, não é? Ela atrapalha, dificulta, é terrível. Eu acho assim que, principalmente os teatros, que eu vou falar mais aqui da minha cidade, teve um período muito interessante aqui com um determinado secretário de cultura, que ele criou um edital de ocupação, sabe? E era um edital até que facilitou muito essa ocupação do teatro aqui. Mas, atualmente, aqui está muito complicado você conseguir ter acesso ao teatro municipal. Mas é porque ele sempre tem peças disponíveis lá ou é porque é para outra coisa? Porque ele está numa reforma desde que eu nasci. Ele está reformando. Porque uma coisa que acontece nele assim facilmente é formatura. Nunca vi formatura, reunião, tudo pode. Agora a função dele não pode há muito tempo. Que é o teatro. O teatro. E essa função não pode há muito tempo. Houve períodos em que de 2015 para trás, principalmente, em que era muito fácil ter acesso ao teatro daqui. De 2015 para cá ficou-se mais difícil, entrou em reformas, aconteceu muitas coisas. Ultimamente, nos últimos anos, por culpa da pandemia, das reformas e de outras coisas que eu não sei, ficou muito mais complicado. Em outras cidades, por exemplo, Belo Horizonte, os teatros municipais têm excelentes editais de ocupação. Eu acho até legal o Café Sem Limites. Por exemplo, assim,
pegar os seus espetáculos e entrar nele com editais em Belo Horizonte. Os editais de ocupação do teatro em Belo Horizonte são ótimos. Pelo menos eu até hoje não vi panelinha nesses editais de ocupação. Já vi amigos se inscreverem e conseguirem colocar espetáculos. Eu mesmo já me inscrevi, só não coloquei espetáculo porque faltou grana para o espetáculo ficar pronto, mas fui contemplado no edital, mas depois tive que acabar recusando da proposta. O Teatro da Assembleia abriu um edital agora também, que eu não me inscrevi nele, porque o espetáculo tinha que ser gratuito, porque 100% do elenco desse que eu queria levar para lá não tinha o registro, então tinha que ser gratuito, eu não desistir desse edital. Mas assim, em Belo Horizonte, essa questão dos editais de ocupação dos teatros públicos, têm os editais e até onde eu sei, eles são sérios. No caso aqui de Nova Lima, eu já falei, no caso de outras cidades, tem que analisar cada cidade, assim, que a maioria das outras cidades que eu quis me apresentar, eu nunca tive problema. Eu não sei dizer as pessoas que moram lá, entendeu? Em todas as outras cidades, eu fui muito bem recebido. Eu falei que, assim, uma coisa incrível, que a primeira vez que eu me apresentei num teatro em BH, eu fiquei tão emocionado porque foi a primeira vez em que eu me senti tratado como artista, sabe? Toda a equipe técnica, toda a direção do teatro me tratou de uma forma que eu fiquei assim, meu Deus, que coisa linda! Eu acho que eu queria um pouco mais disso na minha cidade, em outros teatros, entendeu? Porque assim, nossa, tudo foi muito lindo, muito gostoso, muito caloroso, um respeito muito grande. Não era o Gleison fazendo teatro, sabe? Era um diretor de teatro que estava aqui, que eu tinha que atender as demandas dele, que eu tinha que respeitar e que eu tinha que tratar maravilhosamente bem. O que muitas vezes, quando é na sua cidade, por mais que você encontre apoio, encontre colaboração, muitas vezes a gente sente um pouquinho ainda de que é o Gleison que mexe com teatro, entendeu? É o Gleison. Então, isso infelizmente incomoda um pouco Café Sem Limites, e que entra também nessa questão que você falou de monopólio, de panelinhas, de outras coisas. Mas reforço, sempre fui muito bem recebido no Teatro Municipal daqui. Não culpo a direção do teatro por problemas que eu tive e que tenho tido, mas acho que é muito disso, sabe assim? A gente tem que buscar. Se eles fecham as portas, a gente arrebenta a janela. Se a janela está aqui fechada, se cava um buraco. Aí, se tem um monopólio, a gente dá um jeito e vai para outro lugar. Igual eu tenho feito muito isso, e já fiz muito isso. Quando eu encontrava portas fechadas aqui, eu ia apresentar em Belo Horizonte, em Mariana, Sabará, em Matozinhos, e diversas outras cidades. Sempre que eu não conseguia uma porta num teatro, eu ia para outro. Que por algum motivo eu não conseguia encontrar uma boa data num teatro, você vai procurando outro. A gente tem que também ir construindo e, sabe assim, buscando formas que nos levem ao nosso objetivo. Sim. O artista tem que ser menos passivo e mais ativo, sabe? Ele tem que construir. Não me querem nesse grupo, eu faço o meu. Não me querem nesse teatro, eu arrumo outro. Não consegui outro, eu vou pra rua. Tô sem dinheiro, dá um jeito. Tudo tem um jeito. Um jeitinho assim. Sim. Ô, Gleison, tem alguma coisa que você gostaria de falar mais? De deixar aí para... eu acho que... Para pensar. Você falou que quem quiser fazer teatro é só te falar que você dá um jeitinho, né? Não tanto igual antigamente, estou mais calmo agora, não estou com tantas produções igual era antes. Antes já cheguei a ter, trabalhando comigo ao mesmo tempo, mais de 200 atores. Hoje em dia, espetáculo por vez, tá, gente? Pode me procurar, mas um espetáculo por vez. Pode mandar mensagem para ele que eu quero fazer teatro. Sem a empolgação da juventude, que eram milhares de espetáculos, agora é um por vez. Mas o que eu quero deixar para as pessoas, principalmente para os artistas, eu quero deixar a mensagem para os artistas que é o seguinte: apoie o artista. Você que é artista que está começando, ou que é artista que já está aí há muito tempo, você que faz ou que não faz sucesso, você que está estudando agora, apoie o artista, sabe? Apoie o seu coleguinha. Você aí, por exemplo, o Café Sem Limites que estava aí agora, que tem uma rede de contatos, que faz um monte de lives. E ele, nos espetáculos recentes agora, ele divulgou e colaborou com isso. Mas vamos nós, artistas. Você que tem, às vezes, você tem 10 seguidores aí, mas divulgue para os seus 10 seguidores o espetáculo do coleguinha. Divulgue a live da colega, sabe? Divulgue o trabalho do outro colega. Eu acho que nós, artistas, temos a obrigação de nos apoiar. O mundo já bate muito forte na classe artística, sabe? Artista é tudo vagabundo. Artista já foi puta, hoje em dia é vagabundo. Hoje em dia, né, no atual governo aí,
federal, mamava na seta da Rouanet, fazia não sei o quê, um monte de coisa. O mundo já bate demais na gente, o mundo já fala mal demais da gente. Então, vamos nos apoiar, sabe? Se você já custa nada, você, hoje em dia, as redes sociais estão aí, então use ela a favor do seu colega artista. Ah, vai ter a peça da Nayara, vamos compartilhar o flyerzinho da Nayara aí no seu Instagram, vamos fazer um vídeo rapidinho convidando um amigo para assistir, sabe? Vamos pegar essa live aqui, vamos compartilhar ela com um monte de gente. Vamos deixar de ser orgulhoso que todo mundo tem muito a aprender, muito a ensinar e muito a compartilhar. O artista ele tem que, sabe, estar junto, unido. Eu não tenho um outro, né, Gleison? Sim, assim. exatamente. Sabe? Eu não tô falando assim pra você pegar um artista falido ali, sustentar ele, bancar a vida dele, não. Mas tô falando pra você pegar aquele flyerzinho dele e compartilhar com seus amigos. Ah, você tem um alcance maior na sua rede? Que bom, compartilha isso para outras pessoas. Ah, você é uma mega... Ó, tive a sorte que você que está assistindo agora é um mega artista de 1 milhão de seguidores. Compartilha os pequenos produtores de conteúdo aí. Tem gente, mercado para todo mundo, gente. Tem espaço para todo mundo. Sabe? Principalmente nessa rede virtual aí, nesse mundo virtual, tem espaço. Vai ter gente que vai gostar de tudo. Então, você é artista, seja amigo do artista. Compartilhe o seu coleguinha. Seja mais humilde, não deixe seguro. Outro dia eu fui participar para divulgar a peça. Achei fantástico para mostrar, dar um exemplo disso e participar de uma live aí para divulgar uma peça. Aí eu chego no ensaio e pergunto para uma das artistas do espetáculo: e aí, vocês viram a live? Vocês assistiram? O cara falou até que depois que ia entrevistar vocês lá, elas viraram e falaram assim: ah, não, assisti não, para quê? Pensei na hora, se você que está dentro do projeto não parou para nos assistir por 1 hora, como que você quer que o fulano desconhecido venha ver nossa peça se nem você teve prazer de ouvir falar sobre ela? Fiquei pensando aquilo, mas para evitar atrito perto de estreia, fiquei calado, sabe? Mas a questão é toda essa. Vamos ter paixão em compartilhar tudo aquilo que a gente gosta, nossos artistas conhecidos e desconhecidos, sabe? Vamos fazer chegar a nossa arte ao máximo de pessoas possíveis e assim unidos. Um artista puxando o outro, entendeu? Um artista apoiando o outro. Não eu achando que eu sou, como é que fala, que eu sou estrela já, que eu não preciso de ninguém, compartilhar ninguém. Igual a gente vê muitas vezes artistas fazerem, não segue ninguém aqui nas redes, para mim ter destaque, eu quero que 10 milhões de pessoas me sigam, mas eu não sigo ninguém. Eu sou gás nobre, entendeu? Então aqui, ó, para você artista gás nobre do mundo, para você artista gás nobre de Nova Lima, cai no chão antes que alguém te derrube. E ajuda a compartilhar os colegas. E ajuda, compartilha os colegas. Compartilha essa live, compartilha as outras lives da Nayara. Assistem umas lives ótimas. Ela fez uma com um personal coach, como é que fala? De carreiras lá, eu adorei aquela. O coach de carreiras. Tem outras lives, tem os textos, tem um Instagram que a Nayara tem aí de poemas. Tem as xícaras que ela vende. Outro dia eu fui até comprar, mas não me embaralhei na hora de comprar lá, para depois você me ensinar como é que eu faço para comprar, que eu gostei das xícaras. Ah, então, compra, gente. Me ajuda a comprar minhas canecas, gente. Compra. São frases ótimas. Eu adorei umas que tinha lá eu vi lá na Shopee, não é? Foi. Eu me embaralhei lá para escolher a xícara, eu desisti depois, eu pedi ela me ensinar como é que compra aquela xícara. Então é isso, gente. Compra a xícara da Nayara, compartilha as lives, segue as redes dela, segue as minhas, compartilha meus vídeos. O La Horta que entrou aí, grande dançarino, segue, compartilha ele, o Café Sem Limites, o Ricardo Flávio que tá aí, esse povo todo. Quando passar por um post nosso, dá uma curtidinha. Sim, não custa nada, filho da mãe. Você vai lá ver, custa nada dar um coraçãozinho ali não, para dar engajamento, para fazer a coisa aparecer. Dica para você que é nossos amigos. Quando vê uma postagem nossa, curte, salva ali naquele negócio do outro cantinho lá, o coração, o outro cantinho bandeirinha, né? Uma bandeirinha. Clica na bandeirinha e escreve qualquer coisinha ali. Pode ser um oi que lindo, sabe? Pode ser uma palminha. Um coraçãozinho para gerar engajamento, para fazer a gente aparecer. Gente, o Carlinhos Maia não precisa mais de você ficar curtindo tudo que ele posta, não. Mas nós dois precisamos, entendeu? Ele já está no auge dele. Ele tem 50 milhões de curtidas na postagem dele, já não faz tanta diferença, mas 10 mil no nosso, vai fazer a grande diferença. Você pensou? Ia ser o auge, né? Deixa de ser urubu que fica só vendo e não faz nada, não. Vai lá, cá o coração aí, desce o dedo nesse vídeo. Tipo, por favor, né, gente?
Com um É isso. coraçãozinho tá ótimo. A grande mensagem final é: se você quer ficar rico, não faça teatro. E se você É, é artista, apoie outro artista, tá? No mínimo que você tem que fazer é apoiar um outro artista. Deixa de ser sacana. sim, Vai gente. apoiar os artistas. Muito obrigada, Gleison. Eu amei a entrevista com você, achei muito descontraída. Eu gostei demais. Espero que a gente marque uma próxima, sei lá, quando você lançar um espetáculo aí, a gente faz uma falando do espetáculo. Pode deixar, marcaremos uma próxima. Você também pode ser minha convidada um dia desse, para Pois a gente se é. saber das suas loucuras artísticas ou Aqui, não. como que é você hoje sendo o entrevistado e não entrevistador? É tenso, eu acho que eu falei demais, acho que eu falei muita besteira. Não sei se eu segui o seu tema, não sei se eu te cortei muito, entendeu? Não. Não sei, assim, sabe? Prefiro entrevistar. Prefiro Oh, entrevistar. parabéns, foi ótima essa live. Ah, É, obrigado, Marcos Lúdio. obrigada. Obrigado. É porque assim, Gleice, a minha proposta é isso mesmo, é um bate-papo descontraído, entendeu? Assim, é esse papo que a gente teve aqui. Não tem isso de cortar ou de não cortar. É um bate-papo. A gente está batendo um papo e falando de arte, que é algo que a gente gosta muito e a sua carreira e Foi amei. bom. Muito obrigada. Então, ó, Juntos fique somos atento. mais fortes. Juntos, Um mais um igual isso, a um dois. mais um Isso igual a aí. dois. É. Então, ó, vocês que assistiram, muito obrigado, Nayara, pela oportunidade de estar aqui falando igual pobre na chuva. Muito obrigado a vocês que nos aguentaram até agora. A você que não assistiu ao vivo e está assistindo agora, muito obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, fazer essas coisas todas. É, Apoiar os bem, seus amigos artistas. Muito pelo menos um obrigado. Eu só tenho a coraçãozinho, agradecer. né? É. E para você que gostou, a Nayara já me convidou para voltar um dia. E te garanto, tem muita história. Não arranhamos nem o superfície. Tem história demais para contar para vocês. Então, até a próxima. Até a próxima, gente. Muito obrigada quem ficou aqui com a gente. Boa noite. Gleison, muito obrigada. Adorei Eu mesmo. Espero que a agradeço. gente faça uma próxima, tá? Boa noite, Valeu. sucesso nessa carreira, no espetáculo. Obrigadão. Valeu, gente. Tchauzinho. Boa Tchau, noite. tchau, gente. Boa noite.